Olá, vamos continuar aí com geometria espacial na parte de prismas. Eu fiz 2 vídeos, esse é o terceiro, tá? Então vamos iniciar com o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri, ele é um princípio que vai sustentar todos os volumes de geometria espacial, né? Até aqui, a geometria espacial, ela estava ligada muito ainda à geometria plana nos cálculos. E esse princípio que vai fazer a grande diferença entre geometria plana e espacial, tá bom? Então vamos ler aí o texto. 2 sólidos, S1 e S2, tá aqui, ó, né? S1 e S2, apoiados num plano alfa e contidos no mesmo semi-espaço. Então estão aqui, ó, estão apoiados no alfa. Ó. A base de S1 está aqui, a base de S2 está aqui. Tá? Estão no mesmo semi-espaço porque estão todos de um lado só do plano. Ok? Terão o mesmo volume V se todo o plano beta, paralelo a alfa, está o plano beta aqui, paralelo a alfa, secciona os 2 sólidos de modo que as seções sejam regiões planas de mesma área. Tá? Então, o sólido 1 é interessante, que é um sólido bem irregular, mas a gente vê que ele vai crescendo, mas ele diz o quê? Que a área 1 aqui, ó, e a área 2 aqui no sólido 2, que é mais um sólido que tem um pentágono de base, um prisma com pentágono de base, tem a mesma área. Né? Então, qualquer seção que eu fizer, podia ser aqui, ó, também teria a mesma área. Poderia ser aqui, ó, também teria a mesma área entre os 2 sólidos. Então, eu tenho que esses volumes são de mesma medida, ok? Essa que é a ideia de Cavalieri. Um outro modo de ver isso é a próxima figura, que ele coloca aqui uma pilha, né, de cartões, né, de folhas idênticas. E aqui é a altura, tá? Eu posso movimentar essa pilha e o volume continua o mesmo, claro, porque cada folha não foi modificada, ela só foi alterada sua posição no espaço. Então esse é um bom modo de você ver o que nós vimos na figura anterior, mas aqui você consegue lembrar que cada folha vai ter a mesma espessura, né? Cada cartão vai ter a mesma espessura. Ok? Então tem o mesmo volume. Vamos ver as observações aqui. Ó. Observando as pilhas é possível notar que a altura das 2 pilhas é a mesma, pois tem a mesma quantidade de cartões idênticos. Os cartões das 2 pilhas ficam à mesma altura da mesa e têm a mesma área, pois são idênticos. E a segunda pilha tem o mesmo volume da primeira, já que é formada pelos mesmos cartões e, portanto, ocupa a mesma porção do espaço. Só foi modificada a posição dos cartões, foi dada uma empurrada aqui no meio, né? Mas o volume não pode modificar. Ok? Esse é o princípio de Cavalieri. Lembrando, o princípio não tem demonstração. Ele é bem óbvio e você acaba... Você aceita por ele ser bem óbvio e sem demonstração. E a partir do princípio você constrói toda uma ideia de volumes para a geometria espacial. Vamos passar para o próximo. Aqui eu vou apresentar então... Subir um pouquinho isso aqui. Muito embaixo. Aqui eu vou apresentar então os volumes, alguns volumes. Volume de um prisma, né? Apresenta aqui embaixo o volume do paralelepípedo, que vai ser o produto das 3 dimensões. E o cubo, como é um paralelepípedo que tem dimensões iguais, vai ser A vezes A, que dá A ao cubo, usando todos o princípio de Cavalieri. Na verdade, ele está multiplicando a base, aqui a área da base, a B, multiplica pela altura, C, que é o princípio de Cavalieri. Tá ok? E o volume de um prisma qualquer vai ser a base, está aqui, ó, essa base é um triângulo, mas pode ser qualquer base, pode ser um hexágono, um pentágono, um heptágono, qualquer base, vezes a altura, tá? Vezes a altura, está aqui, a área da base vezes a altura. Com isso nós já temos ideias gerais para trabalhar alguns cálculos aí de volume de prisma, que vai ser a próxima tela. Estamos aí com o primeiro exercício de volume de prisma. Né? Deseja-se cimentar um quintal de formato quadrado, com lados medindo 8 metros, com 4 centímetros de espessura de massa de cimento.
qual o volume necessário de massa para revestir esta área. Então, a ideia, deixa eu fazer só um rascunhozinho aqui. Aqui eu tenho a base. E seria mais ou menos isso aqui. Aí, mais ou menos isso. Eu vou ter 8 aqui, 8 aqui. E na altura eu vou ter 4 centímetros. Lembrando, vou passar para metros, tá, gente? Que aqui são 8 metros. 8 metros, tem que igualar as unidades. Então, 4 centímetros, né? 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu vou ter que diminuir isso aqui. 4 centímetros vai ter 0, né? Dividir por 100, 0,04 metros. Então essa altura aqui, ó, vai ter 0,04 metros. Eu tenho então um paralelepípedo, né? Base quadrada, altura de 0,04 centímetros. Ok? Então o que vai ser esse volume? Esse volume vai ser 8 vezes 8 vezes 0,04. 8 vezes 8, 64, vezes 0,04. 64 vezes 0,04. Lembrando, pode fazer com a calculadora para ir mais rápido. Lembrando que quando você cai em concurso, provas, não deixa de usar a calculadora. Então vamos sempre treinar. Esquece os zeros à esquerda. Vamos pegar o número ali que me interessa, que é o 4. 4 vezes 4, 16. Né? Vai 1. 4 vezes 6, 24, com 1, 25, 256. Aí eu vejo quantas casas decimais tem nos dois fatores. No primeiro fator aqui, não tem nada, né? Não tem casa decimal nenhuma. Aqui tem duas casas. Então, vou andar da direita para a esquerda, 1, 2, 2,56. Então, o volume é igual a 2,56 metros, né, que passamos tudo para metros cúbicos. Então, se você fosse comprar cimento numa empresa, você fala, eu quero 2, arredondava aqui, me manda 3 metros cúbicos de cimento, né? Normalmente a empresa vai vender metro cúbico, e aí você não vai ter tanto desperdício, que sobrar você coloca em algum local lá que está precisando. Mas o volume gasto, a previsão seria essa. Vamos para o próximo. Então tá aí a questão 2, é uma questãozinha de volume também, né? Vão ser 3 questões agora que eu vou apresentar de volume. Ele pede para calcular o volume do ar contido em uma casa que tem a forma de prisma. Para quem está com dificuldade de visualizar, na verdade é como se as bases, né, ficassem na verticais e as laterais eu ficasse na horizontal. Então eu peguei o prisma e virei ele, né? Então a base é esse pentágono aqui, ó. Tá aqui, do lado de lá tem outro. Então, lembrando, o volume é igual à área da base vezes a altura. Tá? A altura está aqui, ó. A altura é essa aqui, ó. Essa é a altura. E a área da base é a área do pentágono. Esse pentágono não é regular, então a gente vai ter que dividir ele em duas figuras. Um retângulo, vou passar ali uma linha para a gente entender. Um retângulo e um triângulo lá em cima e somar essas duas áreas. Tá? Então a primeira coisa é calcular a área desse pentágono. Então, área do pentágono.
Para adiantar, como eu tenho dificuldade de desenho aqui, eu fui e já dei um print e melhorei essa imagem para ficar só o pentágono. Eu vou pegar ela. Tá aqui. Voltando lá. Aqui. Área do pentágono, certo? Então, a área do pentágono, chamada de AP, vai ser a área, chama aqui, ó, área do triângulo, mais área aqui do quadrilátero, tá? Aqui é um triângulo. Fechar, pronto. Área do triângulo mais a área aqui do quadrilátero, ok? Tá. Só uma linha aqui. Então vamos calcular a área do triângulo. A área do triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2, né? Base vezes a altura do triângulo dividido por 2. Ok. Ali, deixa eu botar em vermelho. Aqui eu tenho 4 de altura total do pentágono, né? Mas esse pedacinho aqui, ó, que eu chamei de H do triângulo, ele vai ser a altura total do pentágono, que está aqui no meio, ó, está aqui, ó, menos essa altura aqui do quadrilátero, que é a diferença. Então vai ser 4 menos 3, que dá 1, ok? E a base do triângulo está aqui, ó, né? É a mesma lá de cima, que é o Bzinho. Já tem tudo ali, é só fazer o cálculo. Então a área do triângulo é igual a 4 vezes 1 de altura dividido por 2. Então a área do triângulo é igual a 2 metros quadrados. Ok? Beleza. Vamos então agora para a área do quadrilátero. A área aqui, que eu chamei que é a área do quadrilátero, vai ser base vezes a altura, que é 4, que está aqui, ó, vezes 3. 4 vezes 3 de altura, que dá 12 metros quadrados. Ok? Então a área do pentágono, que eu chamei de AP, que vai ser a mesma área da base, né, do prisma. Eu tenho então a área do triângulo, que é 2, mais a área do quadrilátero, que é 12. Isso vai me dar 14 metros quadrados. Pronto. Praticamente o exercício acabou. Isso aqui é a área da base, né? Botei B maiúsculo aqui, ó, ela aqui em cima. Então o volume vai ser igual à área da base do prisma, que é a área do pentágono, vezes a altura do prisma. Lembrando que a altura do prisma, vou forçar aqui, não é a altura do triângulo, tá? Que eu chamei de H com um símbolozinho de triângulo. Essa aqui, ó. O prisma está deitado. Então a altura do prisma é 5 metros. Tá ok? Então o volume vai ser 14 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5. 70 metros cúbicos. Tá bom? Vamos para o próximo. Terceiro exercício, um pouquinho mais elaborado. Ele diz o seguinte: um reservatório de água tem a forma de prisma hexagonal regular. Quando ele fala isso, é porque a base é um hexágono regular. Está cheio. Se forem consumidos 3.000 litros, quanto baixará em metro o nível de água desse reservatório? Vou lembrar duas coisas primeiro, para quem está esquecido. Um prisma regular é formado, um hexágono regular é formado 6 triângulos
equiláteros. E ele me deu aqui, ó, a medida do lado do triângulo equilátero, que é 2, que é a própria medida do hexágono, do lado do hexágono, tá? Essa é uma lembrança, tá? Vou fechar essa ideia, depois eu vou para outra lembrança que é em relação a litros. Então, vamos botar aqui embaixo. Área do hexágono regular. Então ele vai ser, como tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a área do hexágono, que eu vou chamar de AH, vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero. Qual a área do triângulo equilátero? Vamos lembrar aqui em cima. Área do triângulo equilátero. Toda hora cai isso em várias questões, né? Então a área do triângulo vai ser o quê? A ao quadrado, né, que é o lado, raiz de 3 sobre 4. Então, como tem 6 ali, vão ser 6 vezes A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O A é 2, ó, tá aqui, ó. Foi dado. Então vai ficar 6 vezes 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 sobre 4. Simplifica ali 4 com 4. E eu vou ter, então, que a área do hexágono vai ser 6 raiz de 3. Tá ok? Tá. Aqui. Ok. Vou lembrar outra coisa que eu falei que também tem a gente tem que saber outra coisinha para fazer esse exercício. Que é aqui, ó, 3.000 litros. Então vou colocar aqui também em vermelho. Um cubo, né? Lembra daquela caixa d'água antiga que era feita de amianto? De 1 metro de largura, 1 metro de profundidade, de comprimento e 1 metro de altura. Era isso aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1, que dava 1 metro cúbico. 1 metro cúbico cabe nele 1.000 litros. Ok? Então, quando ele falou que o exercício aqui tem 3.000 litros, e eu estou trabalhando com metro, né, aqui, ó, 2 metros que ele me deu, eu vou transformar esse litro em metro cúbico. Então, eu vou ter que 3.000 litros, né, foi dado no enunciado, é igual a 3 metros cúbicos. E com essa unidade aí que eu vou trabalhar, metros cúbicos, porque eu estou com as dimensões lá, lineares, do prisma de metro. Tá bom, gente? Então foi outra lembrança. E agora eu posso calcular quanto baixou de altura. Lembrando, não me interessa o volume total deste prisma. O que me interessa é o volume que ele vai baixar. Não é isso? E quanto que ele vai baixar? 3 metros cúbicos. Então eu vou fazer o seguinte, como que eu vou trabalhar com volume? Né? Eu vou ter o volume só do que ele vai baixar. Tá? Volume de 3 metros cúbicos. Só isso que eu preciso. Então o que eu tenho? A área da base que eu já tenho. Que é essa aqui, né? É a área do hexágono. Vezes a altura, que é o que ele está perguntando no exercício. É a minha incógnita. Isso dá 3 metros cúbicos. É o volume que baixou, não é o volume do prisma. Não é isso? Então a área da base é 6 raiz de 3 vezes a altura igual a 3 metros cúbicos. Outra lembrança. Tá? Eu podia fazer isso e deixar 3 metros dividido por 6 raiz de 3. Mas para a gente ter um valor, né? Transformar algo em centímetro ou deixar em metro mesmo, eu vou lembrar, é bom sempre lembrar, no exercício não foi dado, porque ele quer que você saiba de cabeça. Eu sempre deixo com 2 casas. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73.
tá? Então, 6 raiz de 3 é igual a 6 vezes 1,73. Para ir rápido, vou usar a calculadora, tá, gente? Tá aqui. 6 vezes 1,73 dá 10,38. Isso é aproximado, já que é um número irracional. 10,38. E aí eu vou ter, então, que a altura vai ser 3 metros cúbicos dividido por 10,38. Ok? Lembrando que a unidade de baixo está em metro quadrado, a de cima em metro cúbico. Quando sobrar, vai sobrar metro, que é a unidade da altura. Tá? Vou usar minha calculadora de novo. Está aqui. 3 dividido por 10,38, 0,289. Vou pegar até a terceira casa. 289. Que dá 0,289. Estava trabalhando em metros. Ah, Marcelo, quero centímetros para ver melhor. Imaginar melhor essa distância que abaixou o reservatório. Vou andar duas casas. 1 metro tem 100 centímetros. Ó. Uma, duas. Ó. Vou botar aqui em vermelho. Ó. Vou andar duas casas. Ó. Uma, duas. Então, que às vezes a pessoa enxerga, tem uma visão melhor com centímetros. 28,9 centímetros. Foi isso que o reservatório baixou ao consumir 3.000 litros, ok? Vou dar uma parada aqui e volto depois nos vídeos começando com pirâmide.